Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do português, e hoje vim conversar com você sobre pontuação. Nós já tratamos a respeito do uso da vírgula, que é o principal problema de pontuação, tanto no que diz respeito às questões objetivas, quanto no que diz respeito à redação, não é verdade? Agora, existem outros sinais de pontuação que também merecem e precisam ser comentados aqui, certo? Então, eu quero começar conversando com você a respeito do ponto final. Então, o que representa o ponto final? O ponto final, candidato, representa o seguinte: você fechou um raciocínio, tá certo? Então, toda vez que você conclui um raciocínio, você pode até continuar falando a respeito daquele assunto, mas com uma outra vertente, um outro raciocínio. Então, raciocínio concluído, ponto final, tá certo? O ponto final pode fechar um período simples, que é um período que tem apenas uma oração, ou um período composto, um período que tem mais de uma oração, tá certo? Então, utilizado para conclusão de um raciocínio. E aí é sempre interessante, a gente enxergar isso em algum exemplo. Posso ter, por exemplo, a seguinte situação. Estamos preocupados com o seu desempenho. Isso aqui é um raciocínio concluído. Você tem estudado pouco. Esse é um outro raciocínio que pode ser ampliado ou pode ser apenas fechado aqui com um ponto final, tá certo? Então vamos ficar de olho, mas bem atentos mesmo a esses sinais de pontuação, ok? E aí, eu quero conversar com você a respeito de um sinal de pontuação que tem sido muito cobrado em prova, sobretudo na prova objetiva, que são as aspas, o uso das aspas. Vai acontecer, meu amigo, em algumas situações. Por exemplo, a gente usa aspas para fazer citações, para pegar a fala de um personagem na íntegra. Então, algo do tipo Rodrigo Fonseca disse, : quero uma ampla aprovação. Fecha aspas, para caracterizar que foi exatamente isso que foi dito por ele. Com essas mesmíssimas palavras, a gente usa entre aspas, tá certo? Tranquilo? Legal. E aí, as aspas também podem ser utilizadas para demarcar uma linguagem figurada. Uma linguagem figurada, candidato, principalmente a figura de linguagem conhecida como ironia, que é um recurso linguístico, inclusive. Eu costumo conversar com os alunos sobre o seguinte: as aspas a gente usa, inclusive, na fala, A gente vê as pessoas conversando e falam, ao usar determinado termo que querem ironizar, por exemplo, a pessoa faz
fala e faz o gesto entre aspas, ok? Então, por exemplo, quando eu digo aquele é um homem simpático, e esse simpático vem entre aspas, você vai entender o quê? Que ele não é tão simpático assim. Normalmente, a ideia é ele não é nada simpático, ok? E aí você usa as aspas para caracterizar o sentido conotativo, o sentido figurado. E aí, candidato, é o seguinte, as aspas ainda podem ser utilizadas para quê? Para marcar os estrangeirismos. Por exemplo, inclusive, isso aqui é extremamente importante para você que vai precisar fazer o quê? Uma redação. O que acontece? A gente usa aspas para falar de estrangeirismo, né? Então, quando você escreve termos como bullying, entre aspas, smartphone, entre aspas, site, entre aspas. E por fim, quando você quer dar realmente um destaque, né? Em algum termo, em alguma expressão, termos ou expressões. Destaque em termos ou expressões. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, você quer falar o nome de um livro e você pode usar esse nome com letra maiúscula ou pode inclusive colocá-lo entre aspas se o destaque que você quer dar para essa expressão é um destaque maior, ok? Por exemplo, a obra Dom Casmurro, fecha aspas, é mundialmente conhecida. Aí você enfatizou o quê? A obra literária Dom Casmurro, tá certo? Então, meu caro amigo, o que acontece? Quero conversar com você também sobre um sinal de pontuação que a gente usa pouco, inclusive ele não é um sinal obrigatório, ele é usado quase sempre em uma situação de uso obrigatório de vírgula e que a gente na verdade usa mesmo para descansar um pouquinho a vírgula. Estou falando a respeito do ponto e vírgula. Ponto e vírgula utilizado quando a vírgula já foi citada algumas vezes ao longo do texto. Por exemplo, tem um período assim, na cidade, vírgula, há muitos perigos, vírgula de novo, portanto, não seja distraído. E aí, eu quero colocar uma vírgula de novo aqui. Porém, o meu período já está extremamente extenso. Aliás, além de extenso, a vírgula já foi utilizada por 2 vezes.
Eu quero colocar aqui uma conjunção adversativa, por exemplo, que exige a presença da vírgula. E aí eu posso substituir, não é uma obrigatoriedade, mas eu posso substituir pelo ponto e vírgula numa boa, tá certo? Portanto, não seja distraído. Porém, aproveite a vida. Ponto final. É obrigatório, Rodrigo? Não, não é obrigatório. Você poderia muito bem ter colocado uma vírgula ali, sem o menor problema, tá certo? Sairia numa boa, sem problema, mas você pode utilizar o ponto e vírgula. É possível, não é obrigatório, mas é possível, ok? Um caso bem específico de ponto e vírgula é quando você faz enumerações de períodos, né? Por exemplo, como acontece em letras de lei, né? Você fala sobre um artigo tal que vai enumerar algumas situações. É a primeira situação. E as situações são separadas, pode ser separada por vírgula, mas pode ser separada também por ponto e vírgula, tá certo? Então, ponto e vírgula é um sinal de pontuação bem facultativo, né, que cai cada vez mais em desuso. E aí, para encerrar essa série pontuação, preciso conversar com você acerca dos dois pontos que é muito utilizado por nós ao longo de diversas situações. Dois pontos. Esse sinal de dois pontos, ele é quase sempre um prenúncio de uma ideia, de uma exemplificação, de uma enumeração, tá certo? Ele vem para dizer para você, olha, vem coisa por aí. Uma explicação, um desdobramento. Então, é um sinal que anuncia uma informação complementar. Essa informação complementar, candidato, pode ser, como eu falei para você, um exemplo, pode ser uma fala de personagem, pode ser um aposto, como ocorre nas orações subordinadas substantivas, que vem após um dois pontos, pode ser uma explicação, pode ser uma enumeração, pode ser uma informação nova, um desdobramento daquilo que você começou a tecer, tá certo? Então, meu amigo, todos esses sinais de pontuação, né, claro que existem alguns sinais que a gente usa um pouco menos, por exemplo, o caso dos parênteses que você usa para colocar uma informação intercalada, uma informação que às vezes passou despercebida por você, ou que você quer que fique mesmo como algo para o leitor refletir, mas basicamente você vai lidar muito na sua produção e na sua reformulação de frases na prova objetiva com o sinal de vírgula, com o sinal de ponto final. E principalmente, sob pena de estar sendo repetitivo, a aula que diz respeito ao uso de vírgula deve ser vista e revista quantas vezes você puder, porque é um problema que a gente precisa se permitir resolver, né? A gente não pode ficar com aquele discurso de, olha, mas todo mundo tem dificuldade com vírgula. Pois é, tem dificuldade até que toma a decisão de resolver, tá certo?
Então é isso, muito obrigado, até a próxima aula.